Olá, eu sou Lisiane Schuster-Gobato, doutoranda em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou muito feliz em participar desse 10º SEAD, especialmente pelo aceite nesse simpósio, o qual eu agradeço muito. O trabalho intitulado Um gesto de leitura sobre os processos tecno-ideológicos que atravessam a produção/circulação de discursos nas redes, que eu trago hoje, é fruto de algo que me intrigou durante a pesquisa para minha tese, que trata das coberturas jornalísticas no Facebook dos acontecimentos que foram determinantes para as eleições de 2018. Ao buscar por posts publicados pelos veículos jornalísticos selecionados, eu percebi que as postagens tinham um número relativamente baixo de curtidas, comentários ou compartilhamentos. Isso despertou minha curiosidade para saber quais posts no mesmo período haviam registrado maior interação. Essa busca me levou a um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, chamado Manchetômetro, o qual faz o ranking semanal dos posts relacionados à política com mais interação no Facebook. Conforme o Manchetômetro, o post com mais interação na última semana da campanha eleitoral para a presidência da República em 2018 foi de uma live realizada pelo então candidato Jair Bolsonaro. O print dessa live está na tela. Então, foram 26 mil comentários e 3 milhões e 700 mil visualizações. De acordo com o levantamento do Manchetômetro, a página de Jair Bolsonaro manteve-se na liderança do volume de compartilhamentos durante todo o segundo turno, e na semana anterior à votação ocupou 13 posições no ranking, sendo vídeos e lives a maioria dos posts. Dentre os 20 posts com mais interação nesta semana, apenas um é da grande mídia, do jornal O Globo. Então, aqui eu trago um print da tabela do ranking semanal feito pelo Manchetômetro nessa última semana das eleições de 2018. Nesse print aparecem as quatro primeiras posições no ranking, que são da fanpage de Jair Bolsonaro. Já na semana da prisão de Lula, cuja data é de 7 de abril, o post que teve mais interação foi de uma foto do juiz Sérgio Moro, seguida do enunciado Obrigada Moro, publicado pela fanpage Vem Pra Rua Brasil. O print dessa publicação também está na tela. Foram 156 mil reações, 12 mil comentários e 143 mil compartilhamentos. Nessa semana, a página Vem Pra Rua Brasil emplacou 8 posts na lista. Conforme o Manchetômetro, nenhuma outra página predominou de tal forma no ranking desde que o projeto iniciou o monitoramento. Aqui eu trago um print da tabela, então, desse ranking feito pelo Manchetômetro na semana da prisão de Lula. Das 5 primeiras posições no ranking, a fanpage Vem Pra Rua Brasil ocupa as 4 primeiras. O Manchetômetro acredita que, abre aspas, esse fato pode ser uma evidência de que o grupo se utiliza de aplicativos que burlam o algoritmo do Facebook para potencializar o número de compartilhamentos. Outra possibilidade é que a interação com seus posts exige baixa atenção do usuário, visto que a maioria consiste de fotos e frases de efeito, o que diminui o custo de engajamento, fecha aspas. O Manchetômetro levanta aqui uma questão que é determinante para a produção/circulação de conteúdos nas redes: o funcionamento dos algoritmos e os processos ideológicos subterrâneos que o determinam. Por conta do efeito de automaticidade dos algoritmos, os programadores e os executivos das empresas de mídia digital querem nos convencer de que nossos cliques nos direcionam exatamente para nossos interesses, embora não seja bem assim. Conforme o pesquisador Vitor Pequeno, no livro originado da tese de doutorado dele, abre aspas, no imaginário do programador, as provisões necessárias para respeitar as realidades institucionais de cada lugar estariam dadas pelo poder de circulação dos próprios discursos institucionais, ou seja, que, por exemplo, os usuários buscando notícias continuariam as recebendo de jornais reputáveis pela simples razão matemática de páginas que o citam. Entretanto, não foi esse o resultado desses sistemas automatizados de produção de arquivo, fecha aspas, Pequeno 2020. Existe algo aí funcionando na produção/circulação dos discursos nas redes que faz com que as informações jornalísticas estejam perdendo espaço para discurso de páginas de movimentos difusos ou para discursos dos próprios políticos. Tomada por essas questões referentes à modulação algorítmica, busquei documentos da rede social que tratam sobre os dados dos usuários e sobre o funcionamento do feed de notícias. Dentre os textos com os quais me deparei, a repetibilidade da expressão classificação chamou a atenção. O Facebook chama de classificação o processo que constitui o feed de notícias.
E aqui na tela eu trago um print do resultado dessa pesquisa no Facebook, então, sobre como funciona o feed de notícias. Abre aspas, para ajudar a conectar as pessoas às publicações que mais lhe interessam, usamos um processo chamado classificação, fecha aspas. Acontece que o processo de classificação não é explicado, né, e sabe-se que ele é feito algoritmicamente. A tal classificação tem relação direta com o que chega ou não chega à timeline dos usuários. A nominalização classificação abre espaço para pensar no processo de designação. Na designação, a relação que interessa não é estabelecida com o objeto designado, mas com a exterioridade. Assim, abre aspas, quando se pensa o problema da designação, o que interessa é a relação dessa expressão com alguma coisa no mundo. A designação não classifica, e sim identifica. Fecha aspas, Casarim, 2004. Assim, a designação classificação determina discursivamente tanto a ação dos algoritmos na constituição do feed de notícias, quanto o próprio funcionamento da ideologia na programação dos algoritmos. Nesse ponto, quero destacar que nas redes somos estimulados o tempo todo a compartilhar nossa vida, fornecendo informações que geram lucros e reverterão em anúncios personalizados, impulsionados algoritmicamente, o que a autora Shoshana Zuboff chama de ciência de Big Data. Tudo que informamos às redes é rentável, desde nosso status de relacionamento à nossa alimentação. Segundo a autora, abre aspas, essa nova forma de capitalismo de informação procura prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir receitas e controle no mercado. Fecha aspas, Zuboff, 2018. Isso é o que Zuboff designa como capitalismo de vigilância. Nele, o poder e o controle não estão mais centralizados. Abre aspas. Se o poder já foi uma vez identificado com a propriedade dos meios de produção, agora ele é identificado com a propriedade dos meios de modificação comportamental. Fecha aspas, Zuboff, 2018. E eu diria que os meios de modificação comportamental são também os meios de produção. Eles integram os meios de produção que se transformaram com a era da internet. Assim, o aparelho ideológico da informação na contemporaneidade está atravessado, entrelaçado ao funcionamento dos algoritmos, especialmente porque um veículo de informação dificilmente consegue sobreviver longe das redes sociais. É através das redes que os conteúdos chegam à maioria da população, e as redes funcionam por meio dos algoritmos. Piaget fala da existência de, abre aspas, clivagens subterrâneas entre maneiras diferentes ou mesmo contraditórias de ler o arquivo, fecha aspas, Piaget 2014. As clivagens subterrâneas que permeiam o funcionamento automático dos algoritmos são a grande interrogação sobre o debate informático, cujo risco é tomar os procedimentos de construção do arquivo como neutros e automáticos. Seria, portanto, ingenuidade não se questionar sobre os processos ideológicos que regulam os processos das redes e determinam o que aparece no feed de notícias do Facebook. E por mais que os modos de produção e os aparelhos ideológicos tenham se modificado diante das transformações tecnológicas, seu papel continua o mesmo: assegurar a reprodução das suas condições de produção e as suas relações de produção, pelo funcionamento da ideologia. Piaget assegura que, abre aspas, a ideologia da classe dominante não se torna dominante pela graça do céu, o que significa que os aparelhos ideológicos de Estado não são a expressão da dominação da ideologia dominante, isto é, da ideologia da classe dominante. Deus sabe de onde a ideologia dominante tomaria, então, a sua supremacia, mas eles são o lugar e o meio de sua realização, fecha aspas, Piaget 2014. A dominação ideológica é permeada pela contradição, e é porque as ideologias estão em constante relação de força dentro dos aparelhos ideológicos que o seu funcionamento não é estanque, está permanentemente passível de sofrer transformações. Na disputa pela dominância no aparelho da informação, o controle parece estar com os algoritmos e com quem detém a sua programação. Se a aventura de Piaget com a maquinaria discursiva, em 69, tendeu a considerar, abre aspas, a informática como prótese de leitura, máquina de lavar os textos ou aparelho de raio-x, fecha aspas, Piaget 2012, hoje as questões lançadas sobre a maquinaria algorítmica se referem à sua opacidade. Nas redes não conhecemos os fluxos de informação e o funcionamento dos algoritmos não é nem um pouco transparente, embora carregue um pré-construído de neutralidade herdado das tradições científicas. A internet, que em seu surgimento trouxe a promessa de democratização do acesso à comunicação, agora é acusada de fechar os indivíduos em bolhas por meio de algoritmos programados mercadologicamente por grandes corporações, ou seja,
se tornou um risco à própria democracia, na medida em que as redes sociais digitais transformam a forma de fazer e falar sobre política e reconfiguram o modo de produção / circulação dos discursos. Nesse trabalho, eu lanço alguns questionamentos sobre uma leitura possível do arquivo digital, contando com a discussão qualificada que se dá no SEAD, para juntos pensarmos sobre a pertinência dessas questões. Aqui são as referências que eu utilizei até então, né, para a realização desse trabalho. E no mais, eu agradeço a todos pela atenção e até logo mais, então, no debate sobre os trabalhos desse simpósio. Obrigada.